que eu fizer é pra você agora. Ai, assim, eu vou ficar mal acostumada? Noivo. Que isso, cara. Mas a gente precisa começar a planejar os preparativos, né? Afinal, é pra isso que a gente tá aqui. Olha, eu acho um ponto muito importante, importantíssimo que você trouxe agora. Eu acho que a gente tem que começar assim, lista de convidados. Eu não vou chamar o Alex. Mas a gente tem que chamar o Alex. Não. Traz mais água com gás? Eu acho que não precisa, porque assim... Beleza, Elaine, ali, né? A galera que a gente gosta, sabe? Mas... chamar o Alex eu acho que não faz muito sentido. Então vamos ver essa parte depois, né? Porque é a parte mais difícil, né? A lista de convidados. A gente conversa sobre essa parte depois. Vamos mais no começo, né? A data, decoração. Tá, mas eu acho que é assim, a gente tem que começar por algum lugar. Porque se a gente fica demorando, a gente vai acabar deixando tudo pra última hora e a gente vai ficar indo aqui, ó, bola de neve, entendeu? Vai chegar uma hora que vai estourar tudo e a gente não vai conseguir fazer nada. Então, mas um passo de cada vez, né? Sim, exatamente, mas de algum lugar a gente tem que começar, entendeu? A gente tem que começar a fazer as coisas, porque a gente pega decoração, a gente pega cerimonialista, a gente pega lugar, data, tudo isso para depois poder compilar no que a gente vai estar fazendo, entendeu? Uhum. Tá me ouvindo? Então tá bom. Porque a gente começa por isso, fecha a lista de convidados, porque a gente vai ter que ver a lista de convidados dependendo do lugar, entendeu? Porque se for um lugar grande, a gente chama, sei lá, 100 pessoas. Tá me ouvindo? Tá entendendo? Ei! Seu noivo sou eu, meu amor. Seu noivo sou eu, você tem que prestar atenção em mim. Desculpa. Tá bom? À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Pai, fala aos nossos corações através da sua palavra, para que possamos cada vez mais entender e absorver de ti, Pai. Fala aos nossos corações agora, para que o teu nome seja glorificado através desta palavra. Nada de mim aqui tenha, mas o teu Espírito conduza todas as coisas. Queridos, o texto que eu acabo de ler está em Mateus 25, 6. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto, mas com foco muito específico no noivo. E falando do noivo, a gente precisa contextualizar essa ideia de noivado para a época de Jesus, né? O que estava acontecendo ali na época de Jesus. E Deus gosta muito de falar de relacionamento usando o casamento. Ele gosta muito dessa ideia de casamento e ele traz essa vertente para a gente de casamento de uma forma bem lúdica, de mostrar para nós como ele faz e como ele trabalha. A gente observa isso não só no Novo Testamento, a gente observa isso também já no Antigo Testamento. O Senhor, certa ocasião, usou um profeta chamado Oséias, que vamos encontrar, obviamente, essa história relatada no livro do profeta Oséias, e ele usou o profeta Oséias da seguinte maneira: ele era casado com uma mulher que estava em adultério. Não sei se já casou assim, a Bíblia não diz se já casou assim ou se ela cometeu adultério depois, mas o que acontece é que ela era uma mulher adúltera. E aí, Oséias queria se livrar dela. E o Senhor falou para ele: não, vai lá e arruma as coisas lá com
com esses amantes dela e traz ela de volta para você. E ele teve que ir lá e trazer ela de volta. E quando Deus fez isso, ele estava tratando do relacionamento dele com Israel, do casamento dele com Israel. Ele estava mostrando ao povo de Israel o quanto ele era amoroso e misericordioso, o quanto ele fez na vida de Israel. Israel não valorizou, Israel adulterou com outros deuses, porque ele foi lá e fez uma aliança com Israel. E ainda assim, Israel foi lá e adulterou com outros deuses. Deus queria Israel somente para ele. Deus queria Israel para que fosse o povo dele. Daí vai lá no Sinai, temos ali toda aquela aliança que ele faz, e aí o povo vai lá e adultera com outros deuses, e começa a adorar outros deuses. Uma coisa ali que Deus pediu que era primordial, que fosse só ele, o povo foi lá e não conseguiu guardar. E com o profeta Oséias, Deus estava mostrando que se o povo se arrependesse, independente do adultério que eles tinham cometido, Deus ia ter misericórdia deles. E aconteceu que passou ali o profeta Oséias trazendo essa mensagem. E eu estou citando mais uma vez para vocês verem que Deus gosta de trabalhar nesse sentido de casamento. E na época de Jesus, nós temos aquele contexto judaico da época. O noivo, ele firmava um compromisso com a noiva. Na grande maioria das vezes, a gente via os pais tratando toda essa organização desse casamento. E é muito importante a gente entender o contexto daquela época, porque esse contexto vai trazer para a gente uma luz sobre o que Jesus está falando em muitos dos seus ensinamentos, em muitos dos seus ensinamentos. E aí o casamento ali era arrumado, né, era fechado ali, em um momento, quando se assinava um contrato. Tinha um contrato que era assinado, que na língua judaica se chama ketubá. Esse contrato assinado fazia com que, a partir daquele momento, o noivo fosse, a noiva fosse pertencente ao noivo. E é interessante que esse contrato, como todo contrato, tinha suas cláusulas. Então, para ele ser assinado, tinha algumas coisas que deveriam ser seguidas, algumas regrinhas que precisavam ser seguidas. Uma delas era o dote. Então, o noivo precisava pagar o dote pela noiva. Fica a dica, Rafael. Mas, daí, o noivo precisava pagar o dote pela noiva. Isso era uma das regrinhas que estavam no contrato. E o contrato também regia que a noiva deveria ficar fiel ao noivo. Então, tinha ali suas regrinhas, suas cláusulas, e o contrato todo era feito e assinado. O noivo trazia o dote, todo mundo concordava, os pais concordavam, assinavam o contrato. A partir daquele momento, a noiva pertencia ao noivo. Só que ela não era levada para ele já naquele momento. Ela não era levada para ele exatamente naquele momento. Por quê? Aí o noivo voltava para a casa do pai com ele e ficava preparando aonde eles iam morar. E era muito comum ter a divisão das terras, né? Naquela época, você tinha a herança, e a divisão das terras eram dada ali como herança ao filho, o pai dava, e ali ele ia construir
a casa, a morada dele, e aonde ele ia produzir, né, porque a maioria deles produziam alguma coisa. Então, daí iam produzir certo plantio de algo, e ele ia preparar ali. Só que era o pai que ficava responsável por marcar e avisar a data do casamento. Então, o pai ficava responsável por essa parte, porque ele ia liberar a herança, ele ia ajudar lá na construção, ia ver como ia ficar, e aí ficava a responsabilidade do pai. Enquanto isso, a noiva, que assumiu esse compromisso, ficava esperando, pronta para o momento que o noivo viesse. A noiva ficava pronta para aquele momento. Então, ela não sabia quando o noivo ia vir, mas ela sabia que haveria um momento que ele viria. E pesquisando, a gente via que tinha algumas tradições também naquela época, alguns tipos de rituais, que era, por exemplo, colocar uma lamparina na janela quando ela ficou noiva. Ela coloca uma lamparina e ali ficava as pessoas passando e viam, que sabiam que ali tinha uma moça pura que agora estava comprometida, que era noiva. E as pessoas, quando passavam ali, costumavam fazer, né, uma baguncinha lá e falavam, muito bom, tá noiva. E isso era um costume judaico. E trazendo alusão a esse contexto, daí a gente começa a entender algumas coisas aqui. Quando Jesus fala lá em João 14, no versículo de 1 a 3, não se perturbe o coração de vocês, creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos ou moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Vou preparar-lhes esse lugar. E se eu for e lhe preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Quando Jesus falava sobre esse contexto, ele trazia o contexto do casamento. Jesus estava falando naquele momento, não tenham qualquer problema com o fato de eu ir, porque eu estou indo para preparar o lugar para vocês. Eu vou para o meu pai, preparo um lugar para vocês, e eu volto para buscar vocês. Eu volto. Ele não disse quando, ele não disse o momento, mas ele disse, creia em mim, eu volto para buscar vocês. E ainda mais à frente, alguém pode perguntar, mas e esse contrato que foi selado, como é que foi pago? A maioria de nós aqui somos crentes. E eu não preciso dizer que foi pago com o sangue de Jesus na cruz. O dote que ele deu é o maior dote que alguém poderia dar pela noiva dele. Ele pagou com sangue. Ele pagou o preço. Ele pagou. Mas e a noiva? Como é que a gente assina esse contrato? No momento que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós nos comprometemos neste contrato. E a partir daí, nós temos uma nova vida, um novo momento nas nossas vidas, que nós precisamos viver esperando o momento em que Cristo vai estar conosco. Só que toda noiva que ficava esperando, ela tinha uma missão: estar com foco no noivo. Porque ela não sabia em qual momento que ele iria voltar, o momento que ele viria buscar ela. Então, todo santo dia, ela tinha que estar pronta, independente de quanto tempo levasse. Todo santo dia, ela tinha que estar pronta. E aí,
é a missão da igreja. Estar com foco no noivo. E precisamos entender a relevância de manter o foco no noivo. Na atualidade, nós estamos substituindo o nosso foco. Algumas vezes que fechamos o compromisso, nós acabamos esquecendo desse compromisso e acabamos deixando esse compromisso de lado. Esquecemos que agora nós precisamos estar prontos todo santo dia, porque não sabemos quando o noivo vem. Então precisamos estar pronto todo santo dia, porque a igreja, que é a noiva de Cristo, na qual ele pagou o preço, na qual ele colocou esse dote tão caro e pagou esse preço, precisa estar pronta em todos os momentos. E a gente acaba fazendo um paralelo com a igreja, a gente acaba vendo que o nosso foco acaba indo para outras coisas. Observe que numa festa de casamento, a gente acaba indo, olhando a festa, aquele ambiente muito bonito, acaba vendo que tem música muito elegante, acaba vendo que tem uma comida muito boa, acaba vendo que tem pessoas muito bonitas, né? Entre as mulheres, não estou falando mal das mulheres, mas rola até aquele desfilezinho de moda, né? Nossa, ó a roupa que eu estou, ó a roupa que a outra está. É que o homem é mais relaxado, né? Não liga muito para esse negócio de roupa. Mas, quer dizer, não ligava tanto, porque hoje em dia tem uns aí que, se você pisou no sapato, pronto, acabou a vida deles. Mas você vê que tem essa coisinha de, a roupa como está, e todo mundo quer colocar a melhor roupa, quer colocar o melhor, o melhor terno, o melhor vestido, quer colocar sempre ali, eu vou num casamento. É uma data muito especial. E nós temos trocado o conceito do casamento. Observe, é quase involuntário, porque já se tornou cultural. Nós dizemos, estamos indo a um casamento, quando na verdade estamos indo a uma cerimônia de casamento. Aquilo não é o casamento, aquilo é uma cerimônia, é uma festa que a gente vai participar. Aquilo não é o casamento, é uma celebração que a gente vai fazer. Mas aquilo não é o casamento. Então a gente muda o foco do casamento. De repente o casamento passa a ser a festa, a cerimônia. E é comum, todo mundo fala isso. Aonde você vai? Eu fui no casamento do fulano, eu fui no casamento do ciclano. É cultural, e todo mundo vai entender que está indo na festa. Mas implicitamente, nós acabamos trocando os valores de estar numa cerimônia com um casamento. Aquele não é o casamento, aquela é somente a celebração, é a cerimônia, é somente a festa. E nós trocamos esses valores. E isso, às vezes, esse compromisso vira só uma desculpa para estar na festa. Então a gente gosta mais da festa do que do casamento em si. Porque muitas pessoas estiveram na minha festa de casamento, na minha cerimônia de casamento. Mas nem todas as pessoas fizeram parte do meu casamento. Nem todas as pessoas fizeram parte, quase ninguém fez parte do meu casamento, da minha vida, do meu dia a dia. E nós queremos sempre uma desculpa para estar nas festas. Queremos estar, queremos ir, queremos participar das festas. Isso, normalmente, tem sido o que temos feito. E o que acontece quando a gente faz um paralelo com a igreja? Às vezes o nosso foco também é desviado. Porque a gente entra na igreja, a gente se alegra com um ambiente bonito.
chegamos no ambiente e já pensamos, nossa, essa igreja é de Deus. Que ambiente legal. Chegamos, vai ter o louvor, nossa, é o Hillsong que está tocando, meu Deus, e hoje Jesus vai falar. Não, o Hillsong já está ultrapassado, né? Mas na época da Renata. É o Morada que vai estar tocando. Meu Deus, hoje o negócio o céu vai descer aqui, porque tá essa banda, nossa, essa galera canta demais, o céu vai descer aqui. E a gente olha com essa visão. Olha, é o Billy Graham que vai estar pregando hoje. Nossa, não perco por nada, porque o Billy Graham também é velho já também. Quem que é o pregador da atualidade? Bom, é o Douglas Gonçalves que vai estar pregando hoje. Daí todo mundo vai estar daquele jeito. Vamos ouvir essa pregação que, olha, Deus vai falar comigo nessa noite, porque é Ele que vai estar pregando. Então, esses são os valores que a gente acaba dando. Quando, na verdade, o foco deveria estar no noivo. Não importa quem vai estar pregando, não importa quem vai estar louvando, e não importa onde estejamos, porque é a presença do Senhor que importa. A pergunta é, o noivo está? O noivo está, porque esse deveria ser o nosso foco. Independente de quem são as pessoas, independente de quem seja. Então nós precisamos parar e analisar como estamos olhando. O melhor ambiente é o que Deus está, o melhor louvor é o que Deus recebe, a melhor pregação é a que vem de Deus, é a que é exposta pelo Senhor. Nós saberemos que é o melhor lugar quando nós nos lembrarmos da experiência que tivemos, mas não nos lembrarmos, ou nem nos lembrarmos de onde foi essa experiência, mas nos lembramos da experiência que tivemos com Deus. Saberemos que foi o melhor louvor quando nós nos lembrarmos da entrega que fizemos, mas nem nos lembrarmos de quem estava ministrando aquele louvor, porque o que lembramos e devemos nos lembrar é do que Deus fez conosco. Saberemos que foi a melhor mensagem quando vemos o que o Senhor falou conosco, lembrar do que o Senhor falou conosco, mas às vezes nem nos lembrarmos de quem foi que trouxe aquela mensagem, porque isso transcende as pessoas. O noivo é o foco, o noivo é aquele que vemos, é aquele que realmente precisa estar presente em todos os lugares. O noivo é aquele que precisamos prestar atenção. Nós trouxemos uma pequena ilustração aqui, se você conseguiu compreender. Você viu que era um casal, onde tinha um noivo e tinha noiva. E tinha adorno, essa é a palavra, né? Um adorno muito bonito em volta e aquele som maravilhoso de violino, bonito, eles num jantar. Mas de repente, a noiva começou a prestar mais atenção no violino do que no noivo. E o noivo estava ali querendo fazer todo o planejamento com a noiva. O noivo estava querendo mostrar todo o planejamento com a noiva. Estava querendo fazer planos com ela. Estava querendo construir as coisas com ela. E ela estava prestando atenção no violino. Ela estava prestando atenção naquilo que estava chamando a atenção dela. E ela não estava com foco no noivo. Ela não estava com foco no que realmente importava. O violino é muito bonito no jantar. É ótimo, é lindo. Mas não é mais importante do que o noivo. Existe uma série de coisas que fazem parte do nosso cotidiano, e eu estou falando de nós crentes. Não estou falando nem de quem não é. Que fazem parte do nosso cotidiano, que nós colocamos no cenário como esse violino.
a gente vê que é muito bonito e começa a dar mais atenção a isso do que ao noivo. Começa a dar mais atenção ao que traz essa beleza, do que traz essa sensação boa, do que ao noivo. Nós começamos a dar atenção demais às coisas que não precisam, do que ao noivo. No livro de João, no capítulo 3, do versículos de 26 a 30, está escrito assim: Eles se dirigiram ao João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Assim João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que atende e ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Nós, quando vemos essas coisas, precisamos ter muita atenção para entender quem está crescendo. O que está maior na nossa vida? É o noivo? É o amigo do noivo? O que está maior na nossa vida? O que está maior? Uma pergunta que deveria estar martelando em nossos corações constantemente. Em todos os lugares que estivemos. O que está maior em nossa vida? É o noivo. Cantamos hoje. E é sempre bom refletirmos. Realmente é isso que vivemos? É o noivo que está maior em nossas vidas? Em todos os cenários, em todas as situações, seja na igreja ou seja fora da igreja, é o noivo que está maior na nossa vida? No versículo que eu li, no começo, versículo 6 do capítulo 25 de Mateus, que diz que o noivo vem, ele traz todo um contexto sobre o cenário de prestar atenção. A maioria conhece a passagem das 10 virgens. Tínhamos ali 5 prudentes e 5 imprudentes. E esse contexto, as 10 virgens faziam parte do cortejo, da festa do casamento que iria acontecer. Faziam parte de que iam acompanhar o noivo, a noiva, dentro da festa. E Jesus nos mostra nessa parábola que precisamos estar atento. Como eu mencionei antes, a gente não sabe quando o noivo vem. E estar atento significa, mais uma vez, ficar focado no noivo. O capítulo 25 todo, ele diz sobre você prestar atenção e sobre você prestar atenção no que você está fazendo enquanto o noivo não vem. Né? Enquanto o noivo não vem, o que você está fazendo? Porque logo em seguida a parábola das 10 virgens, ele começa a falar sobre a parábola dos talentos. E aí a gente vê que Jesus está querendo nos dizer que ele vai e ele volta. Primeira coisa, preste atenção, porque você não sabe a hora que eu volto. Segunda coisa, ali na parábola dos talentos ele está falando, ele deu alguns talentos a algumas pessoas. E o que você fez com esses talentos enquanto eu estou fora? Daí ele está mostrando para nós as coisas que poderíamos fazer.
Então ele diz, preste atenção, que você não sabe quando eu volto, e também preste atenção no que você está fazendo enquanto eu não volto. Então, essa é a análise que precisamos ter. Enquanto Jesus não volta, o que nós estamos fazendo? Como nós estamos? Nós assinamos um contrato. Como nós estamos nos guardando para não nos contaminarmos? Como está sendo a nossa vida para nos guardar, para não nos contaminar? Para ficarmos de modo que o Senhor não nos encontre de qualquer jeito quando Ele voltar. E pode ser a qualquer momento. Pode ser a qualquer momento. Nós já temos falado isso algumas pregações atrás. Algumas pessoas já mencionaram sobre a volta de Jesus. E o quanto eu estou atento, pensando no que eu estou fazendo. A gente tem uma reflexão muito superficial sobre isso. Eu estou falando a gente como ser humano. A gente tem uma reflexão muito superficial. Porque a maioria de nós, e isso vocês podem conversar com qualquer um entre vocês, pensa e se analisa dizendo, Jesus vai voltar, nós vamos aí, Jesus vai voltar, vai estar daquele jeito, quando Jesus voltar vai ser aquela festa, vai ser muito legal, daí de repente morre alguém, a gente se abala. Mais uma vez, estou falando como ser humano. A gente se abala. Poxa, mas a gente não está pronto para a volta de Jesus? Está, mas a gente se abala. Então a gente tem uma análise que a gente não tem ideia da profundidade do quanto é estar com Cristo de verdade. Se tivéssemos tamanha profundidade, talvez até fosse rolar um suicídio coletivo, né? Porque falar, eu quero o melhor que está nesse mundo aqui, eu preciso estar com Jesus. Só que o caminho não é esse, né? Estou brincando. Mas se a gente entendesse a profundidade de realmente estar com Jesus, se a gente entendesse a profundidade de quanto é necessário estarmos prontos, talvez nossas vidas fossem muito diferentes. E um monte de coisa nos tiram a atenção da presença de Jesus. Um monte de coisa nos tira a atenção. Eu poderia citar várias, mas o que eu peço é que a gente se analise. Se analise para ver o que está tirando o foco da presença de Jesus. Às vezes pode ser o que você considera a maior bênção na sua vida, mas pode estar tirando o foco de você estar com Jesus. Conquistei aquele carro maravilhoso, aquele carrão que eu queria na vida. Conquistei. Mas se esse carro não for bem empregado, e você começar a usar esse carro para ir de balada em balada, de lugares que não são da presença de Deus, então esse carro não foi uma bênção e está tirando o foco de Jesus. Estou naquele relacionamento que eu queria estar naquele relacionamento, o cara é bonitão, a menina é bonitona, é esse relacionamento que eu queria estar. Mas se esse relacionamento não te aproxima de Jesus, está tirando o foco de Jesus. E esse foco que é necessário ter uma manutenção constante de se olhar para ver se eu estou tendo esse foco, precisa ser ativado constantemente. Porque sempre, não é uma, duas ou três vezes, sempre que nos perguntam, você vai estar com Cristo? Eu vou estar com Cristo. Certeza? Certeza, eu vou estar com Cristo. Daí você dá uma pequena, uma leve lembrada, tipo, nossa, será que eu pisei na bola assim assado? Será que eu estou analisando ou guardando como deveria realmente? A gente sempre dá uma pequena refletida sobre isso. E isso é importante a gente refletir e analisar, porque nós queremos estar com Cristo.
Nós queremos estar com Cristo. Mas, uma vez que nós realmente guardamos e fomos fiéis, né? Fomos fiéis como realmente o Senhor nos propõe, daí a gente começa a ver como está em Apocalipse 19, versículos 6 a 9. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como um estrondo de muitas águas e fortes trovões, como bradava, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, feliz os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Queridos, a gente fez alusão ao que precisamos focar. Mas entendam o benefício de quando focamos. De quando focamos no Senhor. Quando focamos no Senhor, pensamos e vivemos aquilo que realmente estamos buscando, o benefício é esse. Nós vamos chegar, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas não importa. Nós estaremos prontos todos os dias. Nós estaremos prontos em todos os momentos. Nós estaremos prontos a cada hora da nossa vida. Nós estaremos prontos para viver esse momento aqui, que ele diz que a palavra é verdadeira. É a palavra verdadeira de Deus. Nós vamos viver uma alegria que nós nem pensamos, não conseguimos imaginar quão é grande essa alegria. Não conseguimos ter a noção de quão é grande essa alegria de estar com o Senhor. Mas existe uma promessa. E existe um contrato que foi assinado com o sangue de Cristo. Existe um contrato que nós estamos e fazemos parte quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Então, esse contrato vai ser cumprido, porque a palavra do Senhor não volta atrás. E nós vimos lá no começo o quanto Ele é misericordioso, não importa o quanto nós adulteramos no passado, o quanto nós erramos no passado, o quanto nós deixamos as coisas afetarem as nossas vidas no passado, mas se nos arrependemos e buscarmos o Senhor de todo o coração, Ele está disposto a nos perdoar e nos trazer para esse casamento. Ele está disposto a nos colocar frente a frente com Ele, simplesmente reconhecendo o sacrifício que Ele fez, reconhecendo o sacrifício que Ele fez na cruz. Ele está disposto a perdoar a cada um de nós, porque Ele disse que vamos viver esse dia. Nós vamos viver, nós vamos nos alegrar, nós somos convidados para o banquete do Senhor, nós somos parte deste casamento. Nós somos parte desse casamento. Somos e vamos viver este casamento. Só precisamos focar no noivo. Só precisamos focar no Senhor e entender que o Senhor quer que nós estejamos nesse casamento e que o nosso foco seja Ele, em todo momento. Pai, eu quero, Senhor, agradecer